dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês, paz e bem às suas famílias. Nós estamos refletindo os evangelhos da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto, nós celebramos na igreja a bem-aventurada Virgem Maria Rainha. Por isso, o nosso evangelho, ele sai de Mateus para o evangelista Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo retirou-se. Veja, meus caros irmãos e irmãs, celebramos bem-aventurada Virgem Maria Rainha. Portanto, somos chamados hoje, nesta quinta-feira, a contemplar aquela que, sentada à direita do Rei dos séculos, resplandece como rainha, resplandece como intercessora por cada um de nós, intercede por nós como mãe. Introduzida por Pio XII, na conclusão do ano mariano lá de 1954, essa festa ela é celebrada sempre, então, 8 dias após a Assunção de Maria ao céu. E Maria ela é rainha porque é mãe de Cristo, o Rei. É rainha porque supera todas as criaturas em santidade. O Dante, no seu famoso livro, na sua Divina Comédia, ele escreve assim, que Maria encerra toda a bondade das criaturas. E desde o início da igreja, os fiéis não cessam de homenagear Maria como rainha. Se nós olharmos os inúmeros mosaicos e pinturas representando Maria Rainha, comprovam exatamente essa perspectiva da homenagem dos fiéis a Maria como Rainha. E vem da Idade Média a oração que todos nós rezamos, por exemplo, da Salve Rainha, em que Maria é considerada Senhora a quem amar e servir dignamente, e a mãe de quem obter proteção segura. Então a exaltação da serva do Senhor ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é mistério da graça divina e de perfeita correspondência a ela, vivido por Maria na disponibilidade ao serviço de Deus e da humanidade. Portanto, é muito importante a gente levar nessa perspectiva de que celebrarmos bem-aventurada Virgem Maria Rainha. Qual é o sentido do ser rainha? Trata-se aqui de uma realeza que é serviço.
Maria, ela sempre se colocou a serviço. Ela é colaboradora com Cristo na salvação da humanidade. Então a obra de Cristo exigiu sua morte no Calvário, mas junto dele estava sua mãe. A realeza de Cristo custou para ele a paixão e a morte. A de Maria custou-lhe as dores que a paixão e a morte de Jesus lhe causaram. Então, para nós é muito importante nesse dia, ao celebrarmos a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha, e de a gente pensar bem essa realeza. A realeza de Maria é colocar toda a sua vida a serviço. Esse é o convite para nós também, como a gente coloca a nossa vida a serviço da construção do reino de Deus. Na sexta-feira, dia 23 de agosto, a gente reza, a gente medita em nossos corações com o evangelista Mateus, capítulo 13, versículos de 44 até 46. Na sexta-feira, dia 23, nós vamos celebrar na igreja Santa Rosa de Lima, na nossa igreja da América Latina. Santa Rosa, que é a padroeira da América Latina. Disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Há poucos dias nós escutamos esse trecho do Evangelho de Mateus. Quem foi Santa Rosa de Lima? Primeiramente, o nome dela de batismo é Isabel Flores. Ela é filha de imigrantes espanhóis que se estabeleceram então em Lima, no Peru. Ela nasceu em 1586 e conta a história que por sua formosura, desde pequena, ela era chamada então Rosa. E todos adivinhavam que ela cresceria em beleza e graça. E é verdade que ainda criança, ela sentiu o chamado de Deus para uma vida totalmente consagrada a Ele. Ela ingressa então na Ordem Terceira Dominicana. E ela dedicou a sua vida ao cuidado dos pobres índios. E ela levou uma vida de muita penitência, com uma profunda piedade eucarística e mariana. Ela manteve uma constante serenidade em meio às provações dolorosas que acompanharam toda a sua trajetória. E também conta a história que, favorecida com extraordinários dons místicos, ela morreu em Lima muito jovem, com 31 anos de idade. E foi canonizada em 1671. E ela foi a primeira santa elevada às honras do altar no continente sul-americano. E também por causa disso, logo após proclamada padroeira da nossa América Latina. Então isso é um pouquinho da história de quem celebramos no dia 23, na sexta-feira, Santa Rosa de Lima. Sobre o Evangelho, é importante que, veja, nós todos, nós vivemos a vida inteira em busca de uma pérola, em busca de um tesouro. Ou seja, a gente permanentemente, nós estamos em busca de um sentido para a nossa vida, de plena realização, uma razão para a existência nossa. Algo que realmente nos possa preencher e dar sabor, dar sentido para a nossa vida. Não é assim? E muitas vezes nós nos enganamos, nós nos iludimos, a gente acaba indo por caminhos errados. A gente às vezes acha que os bens, que os tesouros deste mundo dão sentido, trazem felicidade, valor para a nossa vida.
Outras vezes, paramos em pessoas ou em situações e não descobrimos o tesouro essencial. Quem descobre e quem encontra o Cristo, encontra ali o sentido para a sua vida. Quem se encontra com Jesus, quem descobre Ele, quem entra no tesouro precioso que é o coração de Jesus, ele encontra a sua razão de viver. Diz o Evangelho, e ali sempre eu coloco a centralidade desse pequenino trecho, que narra duas pequeninas parábolas. A centralidade para mim é cheio de alegria. O tesouro, quando o homem encontra o tesouro, ele vai cheio de alegria, ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele campo porque lá está o tesouro. Ou seja, a gente pode dizer que nós também, quando a gente encontra o Cristo, o centro da nossa vida, tudo mais é secundário. A gente se realiza, a vida em Cristo, ela nos traz uma alegria plena. A alegria que toma conta de um coração que se despoja por Cristo. A alegria que toma conta de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que fazem de Jesus o seu tesouro. Essa alegria ela é única. É uma alegria que a gente não consegue, assim, é indescritível, que não merece, que não tem comparação. E a gente vai fazer qualquer esforço para encontrar esse tesouro, para encontrar essa pérola que é Jesus. E no sábado, concluindo esse nosso itinerário da 20ª semana do Tempo Comum, dia 24 de agosto, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista João, capítulo 1, versículos de 45 até 51. A gente novamente sai de Mateus para João, porque no sábado celebraremos na igreja São Bartolomeu Apóstolo. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, o São Bartolomeu que celebramos, Bartolomeu Apóstolo, ele é identificado com Natanael, de que fala agora então esse trecho do Evangelho, esse trecho do Evangelho de João. Bartolomeu, enfim, identificado como Natanael, ele conheceu Jesus pelo testemunho do seu amigo e conterrâneo Filipe. Os dois são de Betsaida. E foi a respeito dele que Jesus teceu aquele elogio muito sincero. Eis ali o israelita verdadeiro, em quem não existe falsidade. Com efeito, as palavras de Jesus incluíam a verificação que nos deixa entrever um pouco mais o espírito de Natanael. E qual é que é esse espírito? O seu amor pela verdade, a sua busca pela verdade. O apóstolo ele era um homem que procurava a verdade. A sua inteligência, ela se abre ao mistério que se revela. É o que também se verificará quando da primeira aparição de Jesus é ressuscitado. Da procura passa a fé. Por isso, este apóstolo é um ícone do verdadeiro crente que, iluminado pela palavra, como que agudiza a sua capacidade visível interior e que pela fé reconhece em Jesus o Salvador esperado.
A história, ela nada registra, nada fala de certo, com certeza, sobre a sua vida. Segundo algumas tradições armênias, nessa região Bartolomeu teria sofrido martírio, após um longo trabalho de evangelização. Penso que para nós é um convite para nós nos cativarmos também a buscarmos a verdade, como Natanael, esse desejo de buscar a verdade, e a verdade que Natanael encontra em Jesus. O convite de Filipe para ele também é um convite importante. Vem ver. Para nós também chegarmos desse desejo da procura para chegarmos à fé, a gente tem que ver, a gente tem que se encontrar, fazer a experiência do sagrado, fazer uma experiência profunda de Deus, uma experiência profunda do encontro com o Cristo. Quando a gente faz essa experiência profunda, a gente faz o mesmo itinerário de Natanael. A gente passa da procura à fé. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo então as reflexões desta semana. Vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, desejo tudo bem, sempre com as bênçãos, com a proteção, com a intercessão de Santo Antônio. Paz e bem.